Durante séculos, o direito operou como uma máquina simbólica de resposta à transgressão. Algo foi violado? Reages com norma, sentença, punição. Mas será que essa reatividade automática, quase ritual, ainda faz sentido diante das complexidades do nosso tempo? Nos casos recentes, como o de Débora, o que vimos foi o Estado reagir massivamente. A transgressão foi coletiva? A resposta também. Só que esse direito reativo não distingue o fazer humano. Ele apenas reage ao trauma institucional com novos traumas jurídicos. Julga não para cuidar da convivência, mas para restaurar sua própria imagem ferida. Na cibernética em tempo zero, esse modelo colapsa. Não há mente como lugar oculto. Não há causalidade linear entre contexto e ação. Há apenas ações distinguíveis no contínuo presente e cambiante, como atualizações de padrões sensório-operativos relacionais. O julgar, então, deixa de ser punição, torna-se ato de cuidado responsivo, como conviver cotidiano. Vamos ver como isso funciona? Mas antes, curte o vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações, porque a conversa segue quente. Responsividade não é leniência, porém, não é passar o pano, é ao contrário, a forma mais rigorosa de julgamento, porque exige que se distinga com precisão qual o padrão foi conservado, qual sintaxe relacional operou na ação, qual emoção sustentou o agir. Enquanto o direito reativo persegue uma causa, culpa, intenção, vontade, o direito responsivo opera por distinção. Não pergunta por quê, mas sim o que foi feito, como se fez e em que configuração relacional desse fazer se constituiu. Não busca origens ocultas, mas descrições operacionais situadas no contínuo presente cambiante da convivência. A resposta jurídica nesse modelo não é castigo, é cuidado com o conviver cotidiano. No pensamento pós-hermenêutico não há verdade escondida, não há sujeito intencional com essência criminosa, há apenas ações no agora e suas consequências nos domínios do conviver humano. O juiz, nesse contexto, não é um decifrador de vontades ocultas. Ele é um cuidador da convivência, um diferenciador de sintaxes que emergem das correlações entre domínios disjuntos. Numa operação recursiva, o julgador observa qual emoção especificou aquele gesto, qual domínio de convivência foi afetado, o que precisa ser feito agora para conservar ou restaurar a dignidade do conviver. Julgar é distinguir. E distinguir não é representar o passado. É agir no presente para conservar o que ainda pode ser relação, convivência. Julgar é distinguir, mas não se distingue o invisível. Distingue-se o que se apresenta como padrão relacional. O juiz deixa de ser um leitor de mentes, um decifrador de textos e se torna um observador da convivência cotidiana. Quando a ação rompe o entrelaçamento sensório, operativo e relacional que sustenta o conviver ético-jurídico, há responsabilidade. Mas essa responsabilidade não exige castigo, requer ação restauradora. A justiça, então, não é a aplicação de uma pena, é a conservação do conviver humano com dignidade, coerência e cuidado. Mas será que nesse modelo há espaço para a sanção? Sim, mas a sanção não é castigo, é ato de cuidado. Quando e somente quando for necessário para sustentar a convivência. Se a pena não cuida, ela fere. Se não restaura, ela destrói. Se não distingue, ela só reproduz o que pretende evitar. Punir aqui só faz sentido se saturar uma ferida. Não por dever de castigo, mas por responsabilidade relacional.
E a sutura, como sabemos, não apaga a cicatriz, mas impede que a ferida continue sangrando. Essa é a travessia. Sair de um direito que interpreta vontades para um direito que distingue padrões. Sair do modelo punitivo baseado em inferências e ingressar no modelo responsivo, fundado na biologia cultural do viver humano. Cuidar, mesmo quando isso implique sanção, é distinto de castigar, porque no cuidar há amor, há ética, há compromisso com a dignidade do outro e com a conservação da convivência. A travessia do direito reativo hermenêutico ao direito responsivo pós-hermenêutico não é utopia, é epistemológica, é sensível, é relacional, é escolha, é gesto, é distinção. Começa no agora quando abandonamos a linguagem da intenção essencial e assumimos que o conviver humano é teia relacional, emoção, corpo, sintaxe, configuração. O direito, nesse novo horizonte, não é guardião de verdades, mas cuidador do conviver cotidiano. Não vigia vontades, mas distingue rupturas e atua para conservar o que ainda pulsa. Talvez seja isso que Bergson chamava de sabedoria ecológica. Talvez seja isso que Maturana chamava de ética do conviver. Ou, como prefiro dizer hoje, juridicidade da convivência. Porque, no fim, a pergunta não é quem errou, mas o que precisamos distinguir agora para que possamos seguir juntos, mesmo depois da dor, para atravessar de vez o abismo entre o julgar automático e o julgar sensível. É preciso abandonar a obsessão pelos atos em si e passar a distinguir o domínio relacional em que os atos se atualizam. O que define uma conduta como carinhosa ou amorosa não é o leve passar de mão de um estranho na cabeça de uma criança desolada numa praça pública. Tampouco a cicatriz ainda rubra, deixada por um chicote no corpo de quem ama, define por si a violência ou o carinho. Tudo depende do domínio relacional em que os corpos transitam no emocionar. É o padrão sensório-operativo relacional atualizado no instante do fazer que distingue o cuidado da invasão, o afeto da agressão, a sutura do golpe. Veja, na praça, o estranho passa a mão na cabeça da criança triste. O ato parece afetuoso, mas no domínio relacional vivido pela criança, aquilo é invasão. Ela se encolhe, sente medo, o gesto rompe o conviver. No espaço íntimo, o parceiro, em acordo amoroso, usa o chicote. O ato parece violento, mas no domínio relacional dos corpos entrelaçados, aquilo é entrega, confiança, expressão de um cuidar recíproco dentro do combinado. O ato isolado não distingue. Quem distingue é o padrão relacional no fluido emocional, no entre, onde o viver se conserva ou se rompe. Por isso, no direito responsivo, o juiz não pergunta o que o ato parece, ele distingue em que domínio relacional essa ação se atualizou. Ele cuida. O que precisa ser feito agora para restaurar ou conservar o conviver? A travessia só se completa quando temos a coragem de abandonar a aparência do ato e distinguir o que nele, no presente do viver, se conservou como relação legítima ou se rompeu como negação do outro. Chegamos ao fim dessa travessia, mas não ao fim do debate. Culpa e dolo não são entes internos, são configurações distinguíveis no presente do conviver. A intenção não mora na mente, é emoção encarnada no fazer que reverbera nos domínios interobjetivos. O juiz não caça provas, cuida de sintaxes. Julgar não é castigo, é gesto de cuidado. E se o direito fosse, antes de tudo, um lugar onde nos cuidamos mutuamente, distinguindo com coragem o que nos fere e o que ainda nos sustenta? Talvez seja isso o que chamamos justiça. Não como conceito,
mas como gesto. Obrigado por ter vindo até aqui. Nos vemos na próxima distinção.